Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel 6 /. Você pode ir também no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Tem ainda @Paulo Roberto Maciel 7919, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Liturgia da Igreja Católica que eu transmito nos meus endereços telemáticos, fazendo aquilo que Jesus mandou: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Liturgia de 23 de agosto de 2025, sábado, dia de Santa Rosa de Lima. Então é um dia especial, não é uma missa comum, é uma missa especial. Santa Rosa de Lima foi virgem e padroeira da América Latina, dentro da 20ª semana do tempo comum, no ano litúrgico C. A cor dos paramentos litúrgicos é branca neste dia. No rito temos a oração própria com o ofício da festa. A primeira leitura é a leitura da segunda epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos do 17 até o versículo 2 do capítulo seguinte, o 11, ok? Então, capítulo 10, versículo 17, capítulo 11, versículo 2. Irmãos, quem se gloria, glorie-se no Senhor, pois é aprovado só aquele que o Senhor recomenda, e não aquele que se recomenda a si mesmo. Oxalá pudesseis suportar um pouco de insensatez da minha parte. Na verdade, vós me suportais. Sinto por vós um amor ciumento, semelhante ao amor que Deus vos tem. Fui eu que vos desposei a um único esposo, apresentando-vos a Cristo como virgem pura. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial, ao Salmo 148, versículos 1 ao 2, 11 ao 13a, 13c ao 14, refrão 12a e 13a. Vós jovens, vós moças e rapazes, louvai todos o nome do Senhor. Vós jovens, vós moças e rapazes, louvai todos o nome do Senhor. Louvai o Senhor Deus nos altos céus, louvai-o no excelso firmamento. Louvai-o, anjos seus, todos, louvai-o, louvai-o, legiões celestiais. Vós jovens, vós moças e rapazes, louvai todos o nome do Senhor. Reis da terra, povos todos, bendizei-o. E vós, príncipes, e todos os juízes, e vós jovens, e vós moças e rapazes, anciãos e criancinhas, bendizei-o. Louvem o nome do Senhor, louvem-no todos. Vós jovens, vós moças e rapazes, louvai todos o nome do Senhor. A majestade e esplendor de sua glória ultrapassam em grandeza o céu e a terra. Ele exaltou seu povo eleito em poderio. Ele é motivo de louvor para os seus santos. É um hino para os filhos de Israel, este povo que ele ama e lhe pertence. Vós jovens, vós moças e rapazes, louvai todos o nome do Senhor. Repitamos: vós jovens, vós moças e rapazes, louvai todos o nome do Senhor. Agora vamos ao Evangelho escrito por São Mateus, capítulo 13, versículos do 44 ao 46. Vamos primeiro recepcionar o Evangelho, vamos aclamá-lo e depois vamos fazer a leitura. Eu sou agente e leitor litúrgico da Igreja Católica. Aleluia, 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 aleluia. Ficai em meu amor, assim fala o Senhor. Quem em mim permanece, no qual permaneço, esse dá muito fruto. Aleluia, 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 aleluia.
Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus à multidão: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos saber da explicação dos textos bíblicos deste dia que comemoramos, Santa Rosa de Lima. Olha, a antífona da comunhão, como que condensa a vida de Santa Rosa de Lima e a liturgia da palavra de sua festa. Considero perda todas as coisas comparadas com o valor insuperável do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Santa Rosa de Lima era chamada Isabel. E Rosa era por sua beleza. Nasceu no Peru em 1558. E lá faleceu em 1617. Pertenceu à Ordem Terceira Dominicana, primeira santa do continente americano. Foi modelo de vida penitência e intensa comunhão com Deus. Manteve admirável serenidade nos sofrimentos que acompanharam toda a sua existência. Estimulados por seu testemunho, procuremos unir a vida contemplativa com a ação pastoral. Temos reflexão aqui no livro Dia a Dia com o Evangelho. Vamos ver o que está escrito sobre Mateus capítulo 13, versículos do 44 ao 46. Tem, na verdade, aqui uma história sobre a santa. Isabel Flores e Oliva, chamada Rosa, por sua encantadora beleza, era filha de imigrantes espanhóis estabelecidos no Peru. Nasceu em 1586. Desde a adolescência inscreveu-se na Ordem Terceira Dominicana. Consagrou a vida cuidando dos pobres. Rezou e se mortificou para a salvação deles. Levou vida de extraordinária e intensa piedade eucarística. Particularmente devota de Nossa Senhora, rezou pelo crescimento da Igreja entre os índios da América. Favorecida por singulares dons místicos, principalmente nos últimos anos, morreu em Lima em 1617, com 31 anos de idade, após agudos sofrimentos. É a primeira santa canonizada do continente americano. Santa Rosa de Lima é venerada não só como padroeira de sua pátria, mas de toda a América Latina e das Ilhas Filipinas. Agora aqui no livro Palavra e Vida temos outra reflexão. Vamos lá. Quanto mais reflexão, melhor, né? Para entendermos o que se passa na liturgia, na missa. Uma coisa é fazer comida, outra coisa é ser um bom cozinheiro. Assim, igualmente, podemos dizer que uma coisa é cumprir as normas e leis da igreja e outra coisa é ter descoberto o tesouro do Evangelho. Muito diferente. Nota-se uma certa facilidade na atitude das pessoas. Uns vivem na liberdade dos filhos de Deus. Cumprem as normas, mas não porque são apenas normas, e sim porque são uma maneira de exprimir que encontraram um verdadeiro tesouro. Está falando aqui sobre o Evangelho, né, que fala da pérola, do campo. Nota-se que esse tesouro lhes rende juros intensos de fraternidade, solidariedade e amor pela justiça. No livro Pão Nosso de Cada Dia também temos reflexão. Vamos ver o que está escrito aqui. São duas parábolas muito semelhantes, a do tesouro no campo, versículo 44, e a da pérola preciosa, versículos 45 a 46. A primeira é mais rural, a do tesouro no campo, a segunda mais urbana. Não são dirigidas às multidões, mas aos discípulos, conforme o capítulo 13, versículo 36. Essas duas parábolas são simétricas, ainda que suas pequenas diferenças iluminem aspectos diferentes do tema da decisão por aquilo que realmente vale.
Os verbos-chave são encontrar, resultado de uma busca, vender tudo para comprar. Então, os verbos-chave, encontrar, vender tudo para comprar. Os substantivos-chave são tesouro, tesouro que está escondido, pérola, a pérola preciosa, são os dois substantivos-chave. E eles sublinham o valor e a beleza do reino. É preciso procurar, mas não basta procurar e encontrar, é preciso decidir. Não dá para ficar com um pé em cada canoa. O motivo da decisão é a paixão pelo tesouro, a alegria que sua posse provoca. A alegria de encontrá-lo é a força para decidir levar o encontro até o fim. O amor a Jesus nos torna indiferentes a tudo mais, que se torna absolutamente relativo e secundário. A alegria que Deus nos dá é justamente para levar-nos a decidir. Por outro lado, o inimigo faz de tudo para tornar-nos tristes. Quer atrapalhar a nossa decisão pelo reino de Deus, pelos céus, por Jesus Cristo. Na verdade, Jesus é o tesouro escondido e a pérola preciosa. Ele se deixa encontrar por quem o procura, conforme está no livro do profeta Isaías, capítulo 66, versículo 6. E procura quem o encontra. Jesus procura quem o encontra. Isaías 65, versículo 1. Ele é a própria sabedoria que convida a uns e outros ao banquete da vida. Que bom! É uma reflexão interessante essa. Gostei de ver no livro Pão Nosso de Cada Dia. Nem sempre encontramos uma reflexão que nos apetece. Vamos agora à santa principal do dia. 23 de agosto é dia de Santa Rosa de Lima, de acordo com o site rs21.com.br. É o site da TV Rede Século XXI. Isabel Flores de Oliva nasceu na cidade de Lima, capital do Peru, no dia 20 de abril de 1586. A 10ª dos 13 filhos de Gaspar Flores e Maria de Oliva tornou-se santa. À medida que crescia com o rosto rosado e belo, recebeu dos familiares o apelido de Rosa, como ficou conhecida. Seus pais eram ricos espanhóis que se mudaram para a próspera colônia do Peru, mas os negócios declinaram e eles ficaram na miséria. Ainda criança, Rosa teve grande inclinação à oração, dotada de dons especiais e até de profecia. Então ela tinha dons dados pelo Espírito Santo de Deus. Que bom, não é? Saber que existem pessoas que recebem esses dons literalmente. Não é só palavra bíblica, não é só retórica. A adolescente, ao rezar diante da imagem da Virgem Maria, decidiu entregar sua vida a Cristo. Apesar dos apelos da família que contavam com sua ajuda para o sustento, ela ingressou na Ordem Terceira Dominicana, tomando como exemplo a vida de Santa Catarina de Sena. Então ela teve uma inspiração para seguir na vida religiosa. Dedicou-se ao jejum, severas penitências e à oração contemplativa, recebendo mais dons de profecia e prodígios. Para perder a vaidade, Rosa de Lima cortou os cabelos e engrossou as mãos, trabalhando na lavoura com os pais. Aos 20 anos, obteve licença para emitir os votos religiosos em casa e não no convento, como terciária dominicana. Vestiu o hábito, se consagrou, mudou de nome por causa da devoção à Virgem Maria, passando a ser chamada Rosa de Santa Maria. Olha, é interessante, né? Toda vez que uma freira se consagra, ela muda de nome. Construiu uma pequena cela no quintal de casa, levando uma vida de austeridade, mortificação e abandono à vontade de Deus. Começou a usar na cabeceira uma coroa de metal espinhento, disfarçada com botões de rosas. Aumentou os dias de jejum e dormia sobre uma tábua com pregos. Passou a sustentar a família com as rendas e bordados que fazia. Então, ela bordava, né? Era uma costureira.
e o seu confessor consentiu que ela não saísse mais de sua cela, exceto para receber a Eucaristia, a hóstia consagrada. Assim atingiu um alto grau de vida contemplativa, compreendendo em profundidade o mistério da paixão e morte de Jesus Cristo. Devotou-se à Eucaristia e à Virgem Maria, cuidando para afastar o pecado. Aos 31 anos de idade foi acometida por uma grave doença que lhe causou sofrimentos e danos físicos. Retirou-se para a casa de sua benfeitora, Maria de Uzátegui, agora Mosteiro de Santa Rosa, para cumprir a profecia de sua morte. Todo ano ela passava o dia de São Bartolomeu em oração, pois dizia: este é o dia das minhas núpcias eternas. E assim foi até morrer no dia 24 de agosto de 1617. O seu sepultamento parou toda a cidade de Lima. Muitos milagres aconteceram por sua intercessão após a morte. Rosa foi beatificada em 1667 e tornou-se a primeira santa da América Latina ao ser canonizada em 1671 pelo Papa Clemente X. 2 anos depois, foi proclamada padroeira da América Latina, das Filipinas e das Índias Orientais, com a festa litúrgica marcada para o dia 23 de agosto. Santa Rosa de Lima é venerada pelos fiéis como padroeira dos jardineiros e dos floristas. Temos mais biografia dela num texto do padre Evaldo César de Souza, que é missionário redentorista, ou seja, ele pertence à congregação do Santíssimo Redentor. Ele diz o seguinte no seu escrito: Isabel Flores de Oliva nasceu na cidade de Lima, capital do Peru, em 20 de abril de 1586. Por causa de sua beleza, recebeu o apelido de Rosa. Seus pais eram ricos espanhóis que se mudaram para a próspera colônia do Peru, mas os negócios declinaram e eles acabaram ficando da miséria. Ainda criança, Rosa teve grande inclinação à oração e à meditação. Na adolescência, decidiu entregar sua vida somente a Cristo e ingressou na Ordem Terceira Dominicana, tornando-se um exemplo de vida para jovens daquela época. Inspirou-se em Santa Catarina de Sena, dedicou-se então ao jejum, severas penitências, à oração contemplativa. Aos 20 anos, pediu e obteve licença para emitir os votos religiosos em casa e não no convento, mudando seu nome para Rosa de Santa Maria. Construiu uma pequena cela no fundo do quintal da casa dos pais, levando uma vida de austeridade, de mortificação e abandono à vontade de Deus. Aumentou os dias de jejum e dormia sobre uma tábua com pregos. Passou a sustentar a família com as rendas de bordados que fazia naquela época. Vivendo em contínuo contato com Deus, atingiu um alto grau de vida contemplativa e experiência mística. Aos 31 anos de idade, foi acometida por uma grave doença que lhe causou sofrimentos e muitos danos físicos. Morreu em 24 de agosto de 1617 e seu sepultamento parou toda a cidade de Lima, no Peru. Santo do dia 23 de agosto é o São Zaqueu. Vamos falar um pouquinho de São Zaqueu. Foi bispo, não é São Zaqueu da Bíblia, do Novo Testamento. É São Zaqueu que foi bispo no século II, depois de Cristo, hein? Segundo a tradição, foi o quarto bispo a dirigir a igreja de Jerusalém, depois do apóstolo São Tiago. São Tiago que foi martirizado, foi morto na capital dos hebreus. Então foi o quarto bispo a dirigir a igreja cristã em Jerusalém. São Zaqueu, bispo, rogai por mim, rogai por nós. Santos do dia 23 de agosto: São Cláudio, Santo Astério e São Neon, mártires, faleceram no ano 303 depois de Cristo. Irmãos, eram irmãos esses três, hein? Cláudio, Astério e Neon. Irmãos acusados pela madrasta de serem cristãos, foram, segundo consta, decapitados no tempo do imperador Diocleciano. Santo do dia 23 de agosto, Santo Eugênio, que foi bispo. Ele faleceu no século VI. Foi o primeiro bispo de Ardistral. Não sei se a pronúncia é essa. Fica na
Irlanda, essa localidade. Ardstraw. Então, Santo Eugênio, rogai por mim, rogai por nós. Bem-aventurado do dia 23 de agosto, Beato João Bourdon. Foi presbítero, é o sinônimo de padre, sacerdote e mártir. Faleceu em 1794. João Bourdon foi um sacerdote capuchinho. Ele foi encarcerado com muitos outros sacerdotes numa galera, é uma espécie de navio, durante a famigerada e malvada Revolução Francesa. Morreu esgotado pelas doenças enquanto cuidava de seus companheiros de cárcere. Bem-aventurado João Bourdon, rogai por mim, rogai por nós. Um santo que sofreu com essa maldosa Revolução Francesa, que tem muitos que ainda a elogiam. Pensem bem. Bem-aventurado do dia 23 de agosto é o Beato João Maria da Cruz. Foi presbítero, ou seja, padre e mártir. Faleceu em 1936. Foi preso durante a Guerra Civil Espanhola e morto após um mês de fecundo apostolado no cárcere. Outra guerra, outro movimento que também foi malvado para com os cristãos, os católicos, a Guerra Civil Espanhola. Bem-aventuradas do dia 23 de agosto, as beatas Rosária Quintana Argos e Serafina Fernandes Ibero. Foram virgens e mártires, morreram em 1936. Elas foram mortas em Puçol, na Valência, Espanha, durante a famigerada e terrível Guerra Civil Espanhola. E foram mortas, sabe por quê? Você que está aí vendo ou ouvindo este post, olha, morreram por serem religiosas, por serem cristãs, por serem católicas. Beatas Rosária Quintana Argos e Serafina Fernandes Ribeiro, rogai por mim, rogai por nós. Bem-aventurado do dia 23 de agosto é o Beato Francisco da Terra. Foi presbítero e mártir. Morreu em 1944. Francisco da Terra foi preso em sua paróquia de Inowroclaw, na Polônia. Ele foi enviado ao campo de Dachau, onde foi usado como cobaia para experiências médicas. Olha só, gente. Campo de concentração do nazismo foi o local onde ele morreu. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo. Sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos acatar, pois Jesus só quer o nosso bem, só quer nos acolher como ele está acolhendo esta criança. Agora eu clamo do aramaico dialeto de Jesus. Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Esteja preparado, porque Jesus morreu na cruz para voltar glorioso e nos levar para morar com ele. Quer morar com Jesus na eternidade, com corpo transfigurado, semelhante ao de Jesus ressuscitado? Creia nele como Deus. Tem o Pai, o Criador, o Filho Jesus Cristo, nosso Redentor, Espírito Santo, nosso santificador. 3 pessoas numa só divindade. É um mistério que não nos cabe decifrar. Somos criaturas, não temos que decifrar o Criador. Nós somos pó, somos indignos servos, somos pecadores, que temos a graça de poder ganhar
a vida é eterna, vivermos para sempre, perpetuamente, por todos os séculos dos séculos, definitivamente. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Creia em Jesus como Deus, seja batizado e arrependa dos seus pecados e terá a vida eterna com todos os santos. Jesus será aquele que vai nos receber. Estaremos junto com Maria Santíssima, São José, São Paulo, São Pedro, Santa Madre Teresa de Calcutá, Santa Rosa de Lima, Santa Dulce, Santa Clara de Assis, São Francisco de Assis, São Paulo VI, São Frei Galvão. Estaremos todos juntos para uma vida perene, ou seja, para sempre. Só felicidade, felicidade em plenitude. O apóstolo São Paulo já disse, o sofrimento de agora, nós passamos muito sofrimento aqui nesse desterro, o sofrimento, a tribulação de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós, quando estivermos no céu com Deus, por todos os séculos dos séculos. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Ou então digite Paulo Roberto Maciel, Maciel, e chega ao meu Facebook, YouTube, blog e Instagram. A paz de Cristo.